Fala pessoal, eu sou o Diego, você está aqui com a gente no canal Mente de Concurseiro e hoje a gente vai conversar sobre a importância de recomeçar. É uma coisa que para mim é um assunto que é muito caro para mim porque eu tive muita dificuldade de aceitar isso por muito tempo e de lidar com isso por muito tempo. E até hoje ainda tem algum remanescente disso que eu tenho que, enfim, que trabalhar e que lutar. Então, já aproveita, deixa o gostei aí no vídeo, se inscreve no canal, avisa pra galera que está estudando, porque a gente sempre troca essas informações e troca essas ideias por aqui. E essa é a forma que vocês têm de ajudar a gente a manter isso fluindo. É a nossa maior recompensa. Beleza? Essa semana em especial, eu tenho pensado muito sobre recomeçar e a importância da gente aceitar que tudo na vida, e aí eu incluo também os estudos, a nossa preparação para os nossos concursos e tal. Pedir licença de vocês só para botar a cadeira um pouquinho mais alto. Talvez mais um pouquinho. Pronto. E aí, e aí, essa semana eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu me vi numa situação na qual eu estava lidando com muitas coisas, estou lidando com muitas coisas, e assim, a verdade é que a vida adulta é muito aquele lance de você estar girando vários pratos ao mesmo tempo e tentando, um perde a força, aí você vai lá e no outro e tal. Mas me incomoda muito a sensação de que as coisas estão saindo do meu controle, sabe? E aí eu sempre penso na importância da gente recomeçar no sentido do que a gente conversa aqui mesmo, muitas vezes. Então, aquela coisa de quem está começando a estudar, por exemplo, começar com uma carga 15, 30 minutos, uma hora que seja, e isso é completamente diferente de dizer que, ainda que você esteja pronto para estudar 2 horas e isso não te atrapalhe em nada, você opte por estudar uma. São coisas completamente distintas. Mas eu penso muito sobre isso porque eu tenho dificuldade de lidar com essas situações onde eu sinto que as coisas estão saindo do meu controle e eu tenho uma tendência a, quando isso acontece, acabar deixando as coisas de alguma maneira piorarem, né? Porque a ideia de que está tudo fora de controle meio que tem uma tendência de me travar, então se eu não tomar cuidado, isso acaba virando uma bola de neve. É uma coisa que eu lido com dificuldade. E o meu trabalho no MP, as coisas aqui do canal e do site, com projetos pessoais de vida, tempo de lazer e tal, eu sinto como se nessa fase agora, nesses dias, né, que estão gravitando aqui, o dia que eu tô fazendo essa gravação aqui com vocês, conversando, e eu me pego pensando na importância de voltar, né, etapas e tudo bem, em algum momento eu tive com tudo ali sob controle, estava tudo fluindo e é gostoso aquela sensação de que as coisas estão evoluindo em várias áreas ao mesmo tempo, mas é isso, a gente tem que ter em mente que a vida da gente não é linear, não é verdade? A gente tem altos e baixos, de disposição, de cansaço, de disponibilidade, a gente tem imprevistos, e isso é muito válido para os estudos também, porque
muitas e muitas vezes eu me vi na situação onde eu estava vindo de uma sequência muito boa, uma frequência muito boa de estudos também, e as coisas estavam fluindo, e eu sentia que eu estava aprendendo, 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 e aí eventualmente aconteceu alguma coisa, e eu diminuía muito o ritmo, e eu tinha uma tendência a achar que eu nunca mais ia voltar para aquele patamar, para aquele ritmo, para aquele nível, né? E isso, pô, não tem como estar mais longe da verdade. Fato é que você, se fizer os mesmos passos da primeira vez, você vai chegar no mesmo lugar. Mas enquanto a gente está passando por isso, a gente tem uma tendência a achar que não, que eu perdi o meu timing, sabe? Eu perdi o meu momento e agora a onda passou e eu fiquei para trás. E nesses dias eu tenho me colocado na posição de dar alguns passos para trás, abraçar menos coisas, né? E mesmo dentro dessas coisas, etapas menores, para eu de alguma forma tentar retomar o meu ritmo. Porque me faz muito mal a sensação de que eu não estou lidando com as coisas tão bem quanto eu deveria, ou no tempo que eu deveria. E eu não sei exatamente se é algum tipo de cansaço mental, ou cansaço físico, ou alguma outra coisa, mas o fato é que vem acontecendo. E, evidentemente, pode acontecer com vocês também. Afinal, todo mundo é humano, todo mundo se cansa, todo mundo se estressa, todo mundo tem problemas, enfim. Todo mundo passa por coisas que às vezes nem sabe explicar. E só para dar um exemplo, aqui no canal, eu tava, e tô ainda em alguma parte, devendo várias coisas para o Júnior, para poder entregar e tal, e adiantar coisas, enfim. E o Júnior é aquele tipo de pessoa que eu honestamente acho que o mundo seria melhor se existissem mais, sabe? Porque ele é irritantemente compreensivo. Entende o que eu quero dizer? Aquele tipo de pessoa que é tão compreensiva que faz você se sentir ainda pior por não fazer as coisas que você sabe que devia fazer. Então, eu estava devendo algumas coisas, estou devendo algumas outras sobre aqui o canal e tal. E ele sempre leva de boa, e isso acaba fazendo eu me sentir pior ainda. Mas eu quero que você use essa situação que eu estou exemplificando para vocês como uma forma de entender que todos os aspectos da gente, da nossa vida, vão ter, né, altos e baixos. Todos eles, sem exceção. A relação com a nossa família, a relação com os nossos amigos, nosso trabalho, as nossas obrigações, às vezes até o nosso lazer. E tá tudo bem, isso não tem problema nisso por si só, sabe? Às vezes a gente está concentrado numa área e a outra tá mais baixa e tal. O problema é quando tá tudo embaixo e só uma tá muito em alto, alguma coisa assim. E, particularmente para mim, rotina é uma coisa que é muito importante e faz muito bem até para minha saúde mental, sabe? Então, eu gosto muito de fazer as coisas num determinado horário, de uma determinada forma, de uma determinada sequência de coisas, sabe? E me faz muito bem a sensação de, ao final do dia, conseguir olhar para trás e ver que eu pelo menos lidei com tudo tão bem quanto eu podia, né, dadas as circunstâncias. E a verdade é que nos últimos tempos eu não tenho sentido isso. Então, muito embora o meu trabalho, por exemplo, no MP não esteja atrasado, eu sinto como se ele pudesse estar mais adiantado, se é que faz sentido. E assim, eu
recebi o auxílio de uma colega, né? Uma colega que foi enviada em auxílio por um período determinado para ajudar as coisas lá e tal, que é maravilhosa, tá me ajudando imensamente. E se não fosse por ela, é, as coisas não estariam, nesse momento, não estariam tão em dia quanto estão. Então, às vezes também a gente tem que além da própria humildade, né? A gente também tem que se permitir receber ajuda, sabe? E é uma coisa que eu particularmente, por vezes, por mais contraditório que possa soar, por vezes eu tenho alguma dificuldade com isso. Uma dificuldade em me permitir receber algum tipo de ajuda, não por orgulho, não por nada bobo desse tipo, mas dificuldade no sentido de que, primeiro, que não é comum as pessoas estarem genuinamente dispostas a ajudar. Essa que é a verdade. Segundo, porque por vezes a ajuda da pessoa, se não for de bom grado, se não tiver uma boa intenção por trás, quase sempre vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas a gente tem que entender que exatamente pela existência desses altos e baixos, dessa flutuação na nossa vida, a gente, nos baixos, a gente eventualmente vai precisar de ajuda e a gente precisa se permitir isso também, sabe? E aí eu peço licença para todas as nossas colegas, né, as mulheres em especial, com quem eu vou abrir um parêntese para falar diretamente. E aí, mulheres, eu sinto até mais por vocês, porque não deveria ser assim. Eu não concordo que seja assim, eu não acho que seja necessário ser assim, mas o fato é que é. Então, eu sinto ainda mais por vocês, porque tem aquela coisa das três jornadas, né? Então, por vezes, você trabalha, o seu trabalho normal, o seu emprego, você cuida dos filhos, eventualmente, você cuida da casa, né? Em somatório com as outras coisas. E aí, no nosso caso em específico, às vezes acaba entrando uma quarta jornada, que é a jornada da mulher concurseira, né? Que além de todas as outras coisas, ainda estuda para concurso, como se o anterior já não fosse suficiente. Então, eu abri esse parêntese para conversar com vocês, porque, e assim, eu sei que nem tudo é preto no branco, nem tudo é fácil, e eu tenho ciência disso, eu sei que as coisas são complicadas e às vezes são sistematicamente complicadas por conta de, enfim, de uma perpetuação de valores que estão meio às avessas, mas isso por si só já era papo para uma conversa independente. Mas eu abri esse parênteses para conversar com vocês no sentido de que vocês, especialmente, precisam poder contar com a ajuda das pessoas. E aí eu pauso essa conversa com as mulheres e vou para uma conversa com os meus camaradas homens que estão assistindo a gente, no sentido de atrair uma reflexão, né, para suas, enfim, namoradas, esposas, mães, irmãs e, enfim, qualquer tipo de relação que você possa ter com uma mulher que está estudando para concurso, além das outras coisas, da gente se colocar na situação e ter algum tipo de autorreflexão de onde a gente poderia diminuir um pouco esse peso, sabe? Eu acho que isso é muito válido. Mas sim, mulheres, vocês precisam poder contar com as pessoas, mas também precisam se colocar na posição de, primeiro,
pedir ou eventualmente até exigir essa ajuda, que é justa e que é devida, sabe? Ainda que por vezes não seja fácil. E homens, vocês precisam se colocar na posição de que se isso for pedido de você, você tem que estar aberto, e se não for pedido, você tem que se oferecer. Porque é como eu falei, pessoas que eventualmente, como eu, têm alguma dificuldade de receber ajuda podem acabar se sobrecarregando de uma maneira bem complicada e acabar chegando num ponto em que eu me vi, né? Travado em várias áreas da vida, porque em algum momento aquela coisa, sabe, te sobrecarrega, enfim. Mas, em especial na vida do concurseiro, na nossa jornada, a gente precisa poder ter essa habilidade de dar um passo atrás e falar, não, beleza, tudo bem que até pouco tempo eu estava estudando, sei lá, 3 horas por dia, mas nesse momento eu travei, eu não estou conseguindo, às vezes eu nem sei por quê, sabe? Então, eu preciso ter a humildade e eu preciso saber reconhecer que é melhor, nesse momento, 30 minutos estudados, agora, hoje, do que hipotéticas 3 horas que eu vinha estudando, mas eu não estou conseguindo fazer. E a gente não precisa ver isso como uma derrota ou como um regresso, sabe? É bem aquela coisa de dar alguns passos para trás, tomar um impulso e voltar com toda a força. Mas além de todas as outras coisas, isso é interessante porque dá um efeito psicológico na gente muito intenso, no sentido de que, por exemplo, eu estou passando por essa situação e tá bem longe de ser a primeira vez que eu passo por isso. Mas nas primeiras vezes eu ficava com essa sensação muito clara de que eu não ia conseguir retomar, que eu não conseguiria retornar aquele ritmo das coisas, não conseguiria estar com as coisas tão em dia quanto já estive. Mas na medida em que isso se repete, para o bem ou para o mal, quando a gente enfrenta isso e a gente, inevitavelmente, quando a gente enfrenta, se a gente seguir os passos, né, e em especial falando de estudo, os passos que a gente fala aqui no canal, que a gente fala no podcast, no site, enfim, em todas as nossas conversas no Instagram. Se a gente seguir os passos, a gente vai chegar no mesmo lugar. Isso é indiscutível, é inevitável, não tem como ser diferente. Mas isso dá um efeito psicológico para a gente muito intenso e muito interessante de, primeiro, confiança em nós mesmos, segundo, de força, sabe? E terceiro, mas definitivamente não menos importante, de autoestima. Porque se isso acontecer outras vezes, como inevitavelmente vai, você já vai encarar aquilo não como uma coisa debilitante, sabe? Mas no máximo como um degrau a mais que apareceu. Mas você vai se sentir mais forte na medida em que você sabe que aquilo já aconteceu antes, que você já lidou com aquilo e que você já superou aquilo. E aí você não tem motivos para acreditar que essa vez vai ser diferente. E eu sei que enquanto a gente está passando a situação, seja ela qual for, a gente tem uma tendência a achar que talvez essa vez seja mais difícil que as outras, que talvez essa vez em especial isso e aquilo, que talvez hoje tenha aquela particularidade. Mas o fato é que se você passou outras vezes, você vai passar por essa também. Independente da dificuldade que está te atrasando ou que está te impedindo,
Você vai passar passinho por passinho, sabe? E aí é interessante você não subestimar a importância dos pequenos passos e dos primeiros passos. E eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante que nunca saiu da minha cabeça, talvez seja oportuno falar com vocês agora. Você já parou para pensar que você tem um histórico de 100% de vitórias sobre os seus piores dias? Para e pensa na quantidade de dias ruins ou até mesmo dias péssimos, terríveis, sabe? Aqueles dias de antes e depois da nossa vida. Até esses, você tem um histórico de superação e de vitória de 100%. Porque por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido complicado, você passou por todos eles e você está aí, me ouvindo e conversando comigo. E se porventura você tiver em mais um agora, pode ter certeza que ele vai ser mais um que você vai superar. Eu só preciso que você levante a cabeça e que você dê um passo de cada vez, sem a falsa percepção, sem a falsa impressão de que para você chegar a algum lugar, você já tem que começar correndo. E não é bem por aí. É um passo de cada vez realmente. E para mim é muito gostoso poder conversar com vocês sobre isso, desse lugar em que eu estou hoje, porque por mais que eu me sinta como talvez vocês estejam se sentindo ou já tenham sentido, enfim, eu sinto como se a própria gravação desse vídeo, de alguma maneira, seja um desses passos que eu recomendo que vocês tenham, porque ainda que eu esteja aqui conversando com vocês e gravando esse vídeo, eu tenho incontáveis outras coisas para fazer ainda hoje, e coisas que eu já deveria ter feito ontem. Enfim, mas fato é que é um passo. E é muito gostoso essa sensação de pequenas vitórias, sabe? Então eu recomendo muito que você experimente isso. Começa pelo lugar mais fácil que você conseguir pensar, sabe? Pô, Diego, ó, eu não consigo estudar 1 hora. Começa estudando 30 minutos, 15 minutos. Pô, Diego, a minha cabeça tá tão atolada que eu sequer consigo parar para estudar 15 minutos. Então, organiza o seu material de estudos, o seu cantinho de estudos. A gente tem um vídeo aqui recente falando sobre organização do seu espaço de estudo. Assiste, organiza o seu espaço. Ainda que você, por algum motivo debilitante, não esteja conseguindo estudar 5 minutos que seja, só deixa tudo organizado, sabe? Parte de algum lugar e dê a você mesmo essa pequena vitória, sabe? Sobre as coisas que estão te impedindo. Dá a primeira marteladinha ali nesse muro que apareceu na sua frente, não tá te deixando avançar, entendeu? Porque é de pequena vitória em pequena vitória que a gente cria essa autoconfiança de que a gente vai chegar onde a gente quer, que a gente vai retornar para onde a gente esteve e se sentindo bem. E essas pequenas vitórias, elas se acumulam e, e criam um momento, criam um impulso adiante. Então, isso é muito gostoso. E esse vídeo que eu estou conversando com vocês aqui, em alguma medida, está fazendo isso para mim. Então, para finalizar o nosso papo,
Agradecer a vocês a oportunidade de, em fazendo esse vídeo, dar esse primeiro passo, que é o mesmo que eu recomendo para vocês, e agradecer também a você que ficou aqui comigo, durante esse tempo, me ouvindo. Pedir para você, de novo, deixar o gostei aí no vídeo, se inscrever no canal. E é muito especial, muito importante que você ative as notificações para receber as notificações dos vídeos novos e tudo mais. A gente lança vídeos mais completos às terças e quintas, ao longo do dia, e a gente lança cortes, né? Recortes ali de momentos importantes de todos os vídeos nos outros dias da semana. Então, segunda, quarta e sexta. E essa interação com vocês, de vocês curtirem os vídeos, deixarem os comentários, inclusive vocês que deixam comentários no Spotify, né? Mesmo a galera que ouve, né, os áudios que a gente tira, que a gente extrai dos vídeos, não pensem vocês que a gente não vê os comentários de vocês, não. A gente vê os comentários do Spotify, tanto quanto a gente vê os comentários do YouTube, tanto quanto a gente vê as conversas no Instagram e agora até mesmo os comentários, no TikTok. Então, assim, todo esse feedback, esse retorno de vocês é uma coisa maravilhosa, muito além das palavras pra gente, de verdade. É um retorno e a gente se sente muito afortunado pela oportunidade de, em alguma medida, mesmo que seja só um pouquinho, ajudar vocês a avançar no sonho de vocês e, em alguma medida, fazer parte da história de todo mundo, beleza? Então, de novo, muito obrigado para você que me viu ou que me ouviu até aqui. Obrigado pela companhia. Se puder deixar algum comentário aí no Spotify ou no YouTube, isso, além de nos ajudar com o algoritmo enviando o vídeo para mais pessoas, também é uma forma da gente receber esse carinho de vocês. Então, pessoal, muito, 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 muito obrigado de coração para todos vocês. Lembrem-se que se os momentos bons passam, os momentos ruins também passarão. Isso é certo. Então, não se deixe paralisar, só dê um passinho de cada vez. Conta com a gente está aqui para todos vocês, em tudo que a gente puder ajudar, de verdade, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Um abração. Até a próxima.